Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz esteja com todos vós, povo lindo do Senhor, seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu. Que bom que você veio, que bom te receber aqui, fico muito feliz pela tua presença, louvo ao Senhor por você estar caminhando aqui comigo todos os dias e por você que está chegando, que é novo aqui, que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse devocional tem uma única intenção: te aproximar do Senhor, te corrigir através da palavra dele. Porque a intenção é essa, nós termos um encontro com a palavra, um encontro que vai trazer luz ao nosso caminho e nos corrigir, porque somos pecadores, fazemos escolhas equivocadas e o Senhor, que é bondoso, fiel e justo, nos entregou um manual. E a intenção é essa, que a gente leia esse manual junto, que a gente aprenda a cuidar dessa vida aqui que o Senhor nos deu. Amém? Ninguém aqui está para ser julgado nem condenado, não. Aqui nós estamos para ler o manual juntos e aprendermos juntos a como viver melhor enquanto estivermos aqui na terra, porque aqui somos peregrinos, mas enquanto estivermos aqui, que a gente viva o melhor, que a gente colha o melhor dela. Amém? Então vem comigo, vamos comigo nessa jornada. E é claro que a gente não pode iniciar sem aquele que nos instrui, sem aquele que nos direciona, sem aquele que é o autor que inspirou a Bíblia, o nosso querido Espírito Santo, aquele que é, que há de vir, que sempre será. Ó Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela tua graça, pela tua presença, obrigado por se fazer presente através do Espírito Santo. Tu que és um Deus bondoso, justo, fiel, criou todas as coisas com um propósito, um pensamento e uma intenção. Nessa hora queremos pedir ao Senhor, Pai, que fique à vontade, fale conosco, se assim seja a sua vontade. Que o Senhor ministre os nossos corações, nos dê consolo, ânimo, nos dê força, coragem, renovo, Pai, nessa hora. Nós consagramos ao Senhor esse devocional, consagramos ao Senhor cada pessoa que vai estar passando por aqui. Esse momento é nosso com o Senhor, então fique à vontade, Pai. Fala conosco de forma especial e soberana. Sinta-se acessível, sinta-se disponível a acessar o nosso coração. O Senhor já é acessível a nós, mas sinta-se livre, liberto. Aqui, ó, foi quebrado hoje uma corrente em nosso coração. Declare isso aí. Sinta-se liberto aí, sinta-se livre dessa corrente que te afastava do Senhor. Ele está aqui, Ele quer acessar o seu coração. Deixa Ele acessar. Deixa Ele acessar, o Senhor está aqui. Sinta-se liberto, em nome de Jesus. Amém? Gente, se nós não dermos acesso ao Senhor, fica difícil a palavra entrar. Fica difícil a gente viver algo novo. Amém? Então a oração sempre vai ser essa. Talvez você ache até estranho, mas a gente precisa dar esse acesso ao Senhor. A gente precisa dar liberdade ao Espírito Santo e a gente tem que se sentir livre. Se nós continuarmos com o pensamento de prisioneiros, nós vamos continuar prisioneiros. Hoje eu estava já compartilhando algo com vocês aqui. Hoje eu estava assistindo um vídeo e assim, muito interessante sobre a psicanálise, eu acho que é assim que fala. Então, assim, a mente, ela monta um mundo tão diferente, um mundo tão irreal. E é por isso que as pessoas sofrem tanto, é por isso que a depressão tornou-se uma doença mundial, tornou-se uma das doenças que mais afeta o ser humano nos tempos de hoje. Por quê? Porque as pessoas, elas criam um mundo antes de acontecer, elas criam um dia inteiro na mente antes daquele dia chegar. Então, naquele dia elas encontram frustração, elas encontram derrota, elas encontram perca. E nada disso aconteceu, é a mente que projeta algo que pode acontecer e a nossa mente, por viver daquilo que a gente comanda, ela acaba tomando posse daquilo e isso traz tristeza ao coração, desânimo e que vai levando as pessoas a viverem um mundo escuro, um mundo obscuro e acaba sendo preso ali. Então a gente precisa dar acesso ao Espírito Santo, a gente precisa se sentir livre, a gente precisa se sentir liberto, porque o sangue de Jesus naquela cruz foi exatamente para isso e por isso. Amém? Mas vamos para a palavra? Porque a nossa intenção aqui é ler o manual juntos. É claro que eu leio um pedaço e você vai ler o resto aí, gente. É um vídeo curto de 10, 15, 20 minutos no máximo.
para a gente poder ter assim um início de uma direção. Mas cada um vai fazer o seu devocional aí. Como eu já disse, para quem é novo, esse aqui eu compartilho uma parte do devocional que eu já tenho escrito aqui no meu livro. Eu faço questão de ter um caderno onde eu escrevo cada dia, todos os dias, o que o Senhor tem falado comigo. E eu venho aqui trazer um pouquinho disso, mas é só para impulsionar você a ter esse momento com o Senhor. Claro que eu não vou compartilhar tudo que o Senhor falou comigo, porque é pessoal, meu e dele. Essa intimidade é entre eu e ele. Eu quero que você tenha isso também aí. Não ficar só preso a vídeos, não ficar só preso ao que os outros têm com o Senhor e você desejando ter e não busca. Então essa precisa ser uma busca diária de descoberta, que a gente pode cada vez mais. Amém? A minha intenção aqui é essa, te aproximar do Senhor. E eu fico feliz de você estar aqui comigo, eu fico feliz de saber que você tem caminhado assim. Eu tenho certeza que se você estiver ouvindo e praticando tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui juntos, você vai ter cada vez mais intimidade com o Senhor e ser uma pessoa nova, diferente. Amém? Então vamos lá? Livro de Eclesiastes, capítulo 5. Vocês sabem que eu amo Eclesiastes. Na verdade, eu amo a Bíblia inteira, mas eu gosto muito do livro Eclesiastes. Então, vamos lá? Capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 7, o versículo do dia, o versículo 4. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga. Gente, esse foi o versículo do dia. Muito importante. Melhor o que não votes do que o que votes e não pagues. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem fadigas diante do anjo que foi erro, porque razão iria Deus contra vós, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Porque, como a multidão dos sonhos há vaidades, assim também das muitas palavras, mas tu teme a Deus. Gente, trazendo um pouco daquele que a gente já iniciou aqui, claro que na direção do Espírito Santo, a gente vê o quanto nós nos precipitamos no que falamos e no que pensamos, porque a boca fala aquilo que primeiro é acionado aqui dentro. Então, primeiro precisa existir um comando no cérebro para que a sua boca declare aquilo ali. Então, há uma ordenança e a gente executa. Então, aqui o próprio autor, ele traz essa estalo aqui pra gente tentar pensar bem, tentar saber o que está falando com Deus. A gente precisa moldar as nossas palavras com o Senhor. Deus, ele está aberto a nos ouvir, sim, mas a gente tem que entender que ele é Deus, ele está nos céus e nós estamos na terra. Nós precisamos entender e saber com quem a gente fala. Sabe aquela referência que as pessoas têm com reis, com presidentes, com doutores, com juízes, e não tem com Deus? Com Deus fala de qualquer jeito, e não é assim. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai. Eu cresci, apesar de ser uma geração que já não respeitava os pais, mas eu cresci dentro de casa, vendo minha mãe respeitar muito a mãe dela. E olha que eu cresci longe dos meus avós paternos. Meu avô materno não se fez presente na educação de minha mãe, na vida de minha mãe. Então foi sempre a minha avó. Minha avó era uma pessoa muito difícil, mas ainda assim minha mãe a respeitava de tamanha forma. Minha mãe fazia tudo por ela. E assim, eu cresci nessa educação de que, independente de quem seja o nosso pai ou nossa mãe, a gente deve respeito. Imagina, depois que eu conheci a Deus, assim, eu não tive o amor de pai, perdi meu pai com 10 anos de idade, e assim, foi muito pouco tempo de convivência, mesmo assim, foram tempos muito difíceis. Eu acho que eu já contei um pouco aqui sobre a minha história em alguns outros vídeos, mas outro dia eu posso até vir contar o testemunho sobre o meu relacionamento com meu pai.
era muito difícil, mas ainda assim eu tinha uma reverência, ainda assim eu tinha um respeito. Então eu cresci tomando bênção. Até hoje, com os meus 35, quase 35, né? Daqui a alguns meses eu já estou completando 35 anos. Eu ainda tenho que tomar bênção para minha mãe, porque se eu não fizer isso, é como se eu estivesse desrespeitando, sabe? Eu não estou recebendo a bênção da minha mãe para eu ir dormir. Isso é tão importante. Quando eu acordo, eu tomo bênção da minha mãe. E é interessante que se a gente não toma bênção, ela fica murmurando. Ela fica, precisa mais de bênção de pai, precisa mais de bênção de mãe, já se acha autossuficiente, né? E isso é muito interessante. É uma forma que minha mãe nos ensinou de estarmos mais perto dela. Essa reverência, esse respeito nos faz nos aproximar e não esquecer de quem são. E a própria palavra vai nos ensinar que aquele que honra pai e mãe tem vida longa na terra. Aquele que respeita os seus pais tem vida longa. E o próprio Jesus nos ensina isso, né? Então a gente precisa entender que quando a gente está falando com Deus, é além dos nossos pais. Ele é o nosso Criador, ele projetou a nossa vida, ele projetou a mim e você no ventre de nossas mães. Ele é o autor da nossa vida, ele tem um projeto pronto, escrito, detalhado, dia após dia do que a gente vai viver, desde o nosso nascimento, desde quando a gente foi gerado lá no ventre de nossa mãe, que ele soprou o fôlego de vida, até o dia da nossa morte, tudo já está projetado pelo Senhor. E a gente precisa ter esse respeito a ele e buscar esse projeto. E buscar isso. E não ficar fazendo votos como tolos, decidindo sobre a nossa vida, escolhendo sobre a nossa vida e impondo que o Senhor realize. Olha o que o autor traz aqui, é muito importante. A gente fica fazendo votos assim, olha, Senhor, se o Senhor fizer isso por mim, eu vou fazer isso. Olha, Senhor, eu vou fazer isso aqui, mas eu quero que o Senhor me dê isso aqui de recompensa. Então, assim, e a hora de parar e perguntar, Pai, será que é isso mesmo? É isso que o Senhor quer de mim? É isso que o Senhor espera de mim? É claro que a gente vê na história muitas pessoas fazendo propósito com o Senhor e sendo propósitos muito bons que agradam o Senhor e Deus honra isso. Um dos maiores que a gente vê é o propósito de Ana. Gente, o propósito de Ana é lindo com o Senhor. Ana não queria um filho para passar na cara de Penina que ela não era uma desprezada do Senhor. Ana queria sentir-se frutífera para o Senhor, porque assim, a ordenança de Deus é que a gente frutificasse, nós mulheres gerássemos filhos. Então, quando Ana ela via que ela não gerava fruto, aquilo causava nela uma tristeza por não ser útil para o reino. Então, quando Deus ouve o clamor daquela mulher chorando e dizendo para o Senhor, Pai, se o Senhor me der essa honra de ser mãe, o meu filho é teu, eu vou entregar ele no seu templo para zelar do seu templo. Não é para mim, é para o Senhor. É só para eu sentir que eu sirvo para o Senhor, sabe? Que eu cumpri aquilo que o Senhor determinou para as mulheres. Gente, isso é muito lindo. E quando a gente ouve esse ensinamento aqui, nós temos que entender que o Senhor, Ele ama projeto. Nós somos um projeto. Deus já projetou o mundo inteiro. Jesus veio cumprindo-se um projeto escrito desde o princípio. As pessoas querem apartar, as pessoas querem separar Antigo e Novo Testamento, sendo que um é um complemento do outro. Na verdade, não existe separação. É uma história que se segue, é um projeto se cumprindo. Então, quando a gente entra no projeto do Senhor e a gente fortalece esse projeto, grandes coisas acontecem em nossa vida. Então nós precisamos deixar de ser tolos e saber o que o Senhor tem projetado para nós e aí junto fazermos voto com Ele. Pai, se cumprisse aquilo que o Senhor projetou para mim, que eu seja feliz no meu casamento, que eu tenha um bom casamento, um casamento com propósito, que eu tenha um coração servo, que eu venha servir o teu reino, que eu venha entregar o meu melhor. Gente, esses projetos do Senhor sempre existiu, mas aí as pessoas querem mudar isso. As pessoas querem desordenar a ordem das coisas. Deus projeta o casamento entre homem e mulher, as pessoas já querem projetar outra coisa diferente. E assim, o mundo está se tornando essa bagunça, essa loucura exatamente porque as pessoas estão fazendo voto com Deus, brincando com a fé, brincando com o Senhor. E o pior de tudo, Deus, ele muitas vezes, ele nos permite ter aquilo que a gente tanto tem orado e pedido, mesmo
que isso não esteja no projeto dele, mesmo que ele veja que isso não faz bem, mas a gente insiste tanto e ele diz, vá, e ele deixa ir. E ele permite que a gente conquiste algumas coisas que, mesmo sabendo que vai destruir, isso é doloroso para o Senhor, sabe? Porque a gente vê isso na história de Israel, a gente vê muitas pessoas que abandonaram o Senhor e ele poderia simplesmente ter privado essas pessoas, aqui é Corinho, aqui agora ele poderia muito bem ter privado essas pessoas de viver esse tempo de tristeza, simplesmente dizer, não vou, o meu projeto para você é outro, você vai fazer isso aqui. Não, mas Deus não nos obriga a fazer aquilo que a gente não quer. Então, tome muito cuidado com os votos que você faz com o Senhor, com o que você tem pedido para o Senhor. Principalmente, cumpra. Se você fez o voto com Ele, então cumpra também esse voto. Não brinque com a autoridade do nosso soberano, não brinque com o nosso Pai eterno. Amém? Então, que você possa hoje sair daqui com esse pensamento de que Deus, ele respeita e Ele ama, Ele projetou uma vida maravilhosa para mim e para você. Talvez hoje as coisas tenham dado errado e está na hora de você parar para pensar quem foi que escolheu isso. Talvez hoje você chegou em um nível onde você disse assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Ainda dá tempo de consertar as coisas, ainda dá tempo de voltar para casa, ainda dá tempo de voltar para o projeto inicial. Se você ainda está vivo, se você chegou até aqui, então dá tempo sim. Deus, ele, assim como a gente vê lá na parábola do filho pródigo, a gente vê que mesmo quebrado, o Senhor nos recebe de braços abertos e nos dá um lindo abraço, uma linda festa, a festa no céu, quando o pecador retorna arrependido para casa, para a presença, quando ele volta de fato, é o Techuvá, se eu não me engano, quando ele de volta, ele retorna ao Senhor. Então, que a gente tenha esse aquebrantamento no nosso coração e que a gente volte para o projeto do Senhor, ao invés de ficar projetando, ao invés de ficar fazendo votos que nunca vai se cumprir, que você sabe que não vai cumprir, que você está só tentando enganar o Senhor. Amém? Não brinque com a sua fé. O próprio Jesus nos diz que a nossa fé que nos salva. Tua fé te salvou, tua fé te curou. Então, se nós não cremos verdadeiramente em quem Ele é, se a gente não tem certeza de quem Ele é, não brinque. Amém? Então é isso. Fica com Deus. Fique com essa paz que excede todo entendimento. Que o Senhor te abençoe, te guarde. E nunca se esqueça, se você está passando por algo difícil, você chegou aqui querendo uma palavra de conforto, de consolo, eu te apresento Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo Consolador. É Ele quem nos consola, é Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que nos dá ânimo, renova, é Ele que nos cura, é Ele que nos sustenta, é Ele que provê na minha e na sua vida. Então busque a Ele, fique aí agora. Eu vou desligar esse vídeo aqui, mas você pode continuar aí e receber aquilo que você veio buscar. Porque eu, Jéssica, não posso te dar, mas Ele, quem eu vos prego, pode e pode muito. Amém? Então é isso. Fica com Deus. Um abraço, gente. Mas compartilhe essa mensagem, me ajuda a levar essa mensagem ao reino. Compartilhe, curte, comente, dê um amém aí. Uma curtida, um amém não vai quebrar sua mão, não vai diminuir você, pelo contrário, vai te fazer ajudar a compartilhar a palavra do reino. Então, beijo grande. Não se esqueça, nós temos um encontro marcado aqui amanhã e eu conto com a tua presença. Tchau, tchau.